Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana com Salomão Moiana. Nesta semana, Salomão elegeu 4 temas para fazer a análise, a começar pelo encontro do Presidente da República, Daniel Chapo, com o antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane. O segundo ponto tem que ver com o processo da descentralização das sessões do Conselho de Ministros. O Presidente acaba de realizar uma sessão no Niassa, depois de ter estado também em Cabo Delgado no mesmo exercício. O terceiro ponto de análise aqui será a nova abordagem discursiva do Presidente da República. Salomão Moiana acha que o Presidente mudou do tom, do ponto de vista da abordagem, principalmente no que diz respeito às suas intervenções públicas. O quarto e último ponto será a abertura da primeira sessão ordinária da Assembleia da República e o caso insólito do aparecimento do deputado do partido Podemos, que era dado como desaparecido e que o partido alegava que era vítima, terá sido vítima, digamos, dos chamados esquadrões de morte que alegadamente têm estado a aterrorizar os membros e seguidores de Venâncio Mondlane. Então serão esses 4 temas. Queremos analisar aqui. Moiana, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por ter decidido estar aqui. Salomão, elegeu como primeiro ponto de agenda para a semana o encontro entre o chefe de Estado e Venâncio Mondlane. É o seguinte, é que trata-se de um ponto inevitável e faz parte daquilo que era o nosso clamor desde que houve eleições. Já apelávamos desde que houve a proclamação dos resultados, a proclamação e validação dos resultados em dezembro, que era muito urgente que o presidente proclamado e validado, que é o presidente Daniel Chapo, encontrasse formas urgentes de se encontrar e dialogar com Venâncio, para que os dois, na qualidade de moçambicanos, encontrassem caminhos da paz e reconciliação entre os grupos políticos que disputaram fervorosamente o pleito eleitoral do ano passado. Esse encontro atrasou a acontecer, mas finalmente aconteceu para o bem de todos nós. Aconteceu no último domingo, aqui na cidade de Maputo, e foi uma oportunidade, quer dizer, foi uma grande lufada de ar fresco, que de imediato teve um impacto imediato de apaziguar os ânimos, de tranquilizar as hostes dos dois lados e animar a esperança de uma paz possivelmente duradoura no futuro. É claro que coisas desta natureza não podem ser encaradas com muito triunfalismo logo a princípio, mas também não podem ser encaradas com muito pessimismo, como eu tenho visto em alguns setores. Há setores... Aqui há 2 coisas interessantes. Há aqueles grupos que diziam que o presidente nunca deve se encontrar com Venâncio, e que, curiosamente, foram os primeiros que, na manhã de segunda-feira, logo às 6, já estavam nas televisões a comentar, a dizer, não, foi um passo positivo, isto é importante. As mesmas pessoas que no dia anterior tinham jurado e tinham apelado publicamente ao presidente Chapo para não ousar encontrar-se com Venâncio, porque o lugar do Venâncio era lá na cadeira, na procuradoria. Ele nunca devia ter saído daquela audição. Esse grupo, existe esse grupo. Agora, existe outro grupo do lado do Venâncio, que diz que, como é que o nosso presidente reúne com o presidente Chapo sem nos consultar? Quer dizer, possivelmente são aqueles grupos que gostariam de continuar a fazer aquelas manifestações com alguma violência e também com algum proveito pecuniário, porque também essas manifestações nos últimos tempos davam benefícios fiduciários aos seus organizadores, aos seus mentores, que faziam barricada na estrada, paralisavam caminhões e no meio disso cobravam algum dinheiro para deixar algumas pessoas passar. Portanto, isso é normal, que de um e do outro lado
haja pessoas cujas expectativas foram defraudadas com o encontro. Mas o povo moçambicano, a paz, sai a ganhar. O povo moçambicano sai como o maior vitorioso do encontro dos dois lados. E imediatamente, digamos assim, teve um efeito. O Cernic esta semana parece que ainda não sequestrou ninguém que seja digno de publicidade. Também os grupos de Venâncio esta semana, tudo indica que não partiram nada. Não agrediram ninguém, não partiram nada, também digno de publicidade. Portanto, eu penso que o país precisava deste encontro. Nós apelávamos sempre que houvesse este encontro, insistíamos muito que a coisa mais prioritária que o presidente, em termos de estabilização do país, deveria ter feito, era este encontro. Este encontro, se tivesse acontecido por aí em finais de janeiro, teria tido um efeito ainda multiplicador maior, porque teria contribuído para poupar centenas de vidas que de janeiro, fevereiro para cá se perderam, exatamente devido à casmurrice dos dois lados, de que vamos insistir para encontrar uma saída usando a violência, usando a força das armas. Portanto, penso que estão de parabéns, primeiro, o presidente Daniel Francisco Chapo e, por outro lado, o antigo candidato Venâncio Mondlane, por terem concordado e por terem lido os sinais dos tempos e achar que é oportunidade ímpar encontrarem-se agora e tratar assuntos do país. As questões que eles discutiram, pelo menos segundo a divulgação que o Venâncio fez, são todas elas pertinentes. E, pelos vistos, e por aquilo que foi declarado, houve muita cordialidade no encontro, houve muito entendimento, há muita sintonia entre os dois, e isso nem foram eles que disseram. Constou-me até que relembraram os tempos em que os dois trabalharam juntos, a nível de um órgão de comunicação social, e que, pronto, encontraram-se, lembraram-se dos velhos tempos, lá para os anos 2003, quando colaboravam juntos num determinado programa televisivo por aí. Então, eu penso que isso é muito importante. Isso mostra que entre moçambicanos não deve haver barreiras. Entre moçambicanos não deve haver essas fronteiras intransponíveis de que não se fala com aquele, porque aquele é o maior diabo que nós temos neste país. E chegamos à conclusão de que, afinal de contas, esse tipo de discurso só ajuda a endurecer posições e a criar mais mortes aos moçambicanos. Mas é uma questão, Salma, que eu queria lhe custar. A questão, no fundo, muita gente está a saudar este encontro, mas a minha questão, no fundo, é o encontro por si só resolve os problemas de Moçambique? E há uma outra questão também, é que o presidente esta semana pediu à Assembleia da República para agendar com caráter de urgência ao chamado acordo político com aqueles partidos que Salomão não gosta muito. E onde é que ficam as demandas de Venâncio agora? Não, eu penso que o encontro resolve muitos problemas de Moçambique. O principal problema de Moçambique é a paz. Esse é o problema número um. E a paz significa o quê? Significa, em primeiro lugar, a não violência. A não violência mútua contra moçambicanos. E este encontro resolveu de imediato esse assunto. Como assim? Porque a partir daquele domingo à noite, no dia seguinte, já não houve sequestro de pessoas, já não houve morte de pessoas, já não houve baleamento de qualquer maneira, pelo menos pelo país fora. Quer dizer, aquilo que a gente analisou ao longo da semana, de lá para cá, tem havido uma paz a nível nacional. Há circulação ininterrupta de caminhões, de carros, pela Estrada Nacional número 1 e pelas várias outras rotas do nosso país. É isso que o país precisa de imediato. Agora, questões técnicas, eles discutiram, até vão formar grupos que vão fazer seguimento dos entendimentos de nível técnico. Por exemplo, é preciso termos a lista das pessoas que estão encarceradas na sequência das manifestações, que eventualmente vão beneficiar do indulto presidencial. É preciso ver quem são as vítimas que não estão a receber o devido tratamento médico, aquelas vítimas feridas, mutiladas, e que estão a carecer de um tratamento médico e que ainda não estão a conseguir tê-lo
para passarem a ter. E quem são aquelas vítimas ou as famílias dos falecidos ou dos mortos nas manifestações e que mereçam a atenção do Estado moçambicano. Portanto, eu penso que as questões fundamentais estão ali. Agora, não vão se resolver, quer dizer, o Presidente da República e o candidato Venâncio Mondlane não vão terminar aí. Eles terão que evoluir até o grupo do Venâncio também ser integrado no grupo que vai discutir o diálogo, senão não é inclusivo. Aquele diálogo chama-se compromisso para um diálogo inclusivo. Inclusivo não é inclusivo daqueles 7 partidos que estão ali. É inclusivo até de outras vozes que ainda poderão vir a integrar os grupos para o trabalho conjunto. Portanto, penso que é inevitável a integração dos elementos do Venâncio nas discussões da reforma legal, da reforma da lei eleitoral, da reforma de muitas questões da Constituição, porque o grupo do Venâncio e o próprio Venâncio têm muitas opiniões a dar. Portanto, não seria sério fazer essas reformas, excluindo um segmento tão importante que até o presidente dedica um tempo para trabalhar com esse segmento. Portanto, penso que não há nada perdido. É bom que avance o compromisso para ter a força legal a nível do Parlamento, como está já agendado, mas isso não é excluir esta possibilidade de o grupo de Venâncio vir a integrar. Portanto, penso que ainda vamos a tempo de ver isso. E isso, para mim, é muito positivo. Também tenho ouvido muitos irmãos nossos que dizem que nada, pá, isso não... Eu ouvi um comentador a dizer, isso é uma mão cheia de nada, porque não há nada escrito. Quer dizer, boas coisas até nem é preciso escrever. É só para lembrar que a última trégua que levou até ao fim da guerra da Renamo contra o governo entre Afonso Dhlakama e o presidente Nyusi, a última trégua aconteceu numa quadra festiva, em que o Dhlakama fez uma comunicação a partir de Gorongosa a dizer que isso nem combinei com o presidente Nyusi, mas eu vou dar uma trégua para passarmos bem a quadra festiva. Terminou a quadra festiva, nunca mais se reativou a guerra. E terminou assim. E não havia nada escrito. Quer dizer, havendo confiança das partes, havendo seriedade e confiança entre as partes, a escrita pode vir a posterior para a posteridade, para o registro, para a história, mas não necessariamente como elemento vinculativo da vontade das partes. O que é vinculativo da vontade das partes é aquilo que eles manifestaram oral e abertamente no encontro. Agora, há uma questão que eu quero colocar. Estamos a celebrar quase 50 anos da nossa independência. Por que a cada ciclo de governo há sempre um beligerante e um conflito? Não, porque o nosso governo, talvez nos últimos 30 anos, ou desde a sua origem, tem sido um governo extremista. O nosso governo tem sido um governo baseado no centralismo democrático. Quer dizer, um governo de um núcleo. É esse núcleo que sempre se agarrou ao poder e nunca quis abrir-se, nunca admitiu, quer dizer, aqui em Moçambique nunca se admitiu a possibilidade de haver uma outra força política capaz de alternar-se com a Frelimo no poder. Então, a Frelimo, quando chega os momentos cruciais, faz de tudo o que é possível para conseguir sobreviver. E a maneira como faz, nos últimos tempos até, é de uma maneira muito abusiva, porque hoje em dia temos muita gente com clareza para ver que isto aqui é contra tudo. Quer dizer, é a própria Frelimo que aprova as leis de probidade, lei disso, mas é a própria Frelimo a primeira violadora dessas leis. Então, esta ideia de que um partido nunca pode perder as eleições não pode ser assim. Em democracia não existem partidos que nunca perdem. Não há isso. Há partidos que ganham sempre. Por causa da sua postura, por causa da sua popularidade. Mas não porque foram apanhados com sacos a fazer votação, a fazer preenchimento das urnas. Não é assim. E também a maneira como foi criado o nosso sistema de defesa e segurança. É um sistema partidário, é um sistema de partido único.
A nossa polícia é uma polícia do Partido Frelimo. A nossa segurança, o CIS, não é segurança do Estado, é segurança do Estado Frelimo. Então, enquanto estas coisas não forem democratizadas, libertas dessa noção de que tudo tem que estar coladinho ali, então é muito difícil, porque quando chegam as eleições, o que é que faz? Um partido da oposição forte não luta contra os seus adversários políticos, luta contra aqueles, luta contra o Estado, luta contra a polícia, luta contra o CISI, luta contra todos. Quer dizer, é todo um aparelho organizado para tentar sufocar um partidinho que tenta respirar o ar da democracia. Então, isso é que tem que mudar. As reformas que o presidente Chávez preconiza tem que democratizar de verdade o Estado. E como é que se faz isso? Faz-se através dessas reformas legislativas, mas faz-se sobretudo através da separação e independência de poderes. A Constituição já diz que isso está... Isso a Constituição diz muitas coisas. Tudo o que estamos a falar a Constituição já diz. Mas agora tem que se ver se pratica no dia a dia do povo moçambicano esta maneira de ser. Portanto, não basta. Quer dizer, a nossa separação de poderes não é efetiva. Veja lá, por exemplo, os tribunais estão separados. O Poder Judicial não depende do Executivo. Mas para ter financiamento tem que pedir ao Executivo. O fulano não depende do Executivo, mas para funcionar tem que ir ao Ministério das Finanças pedir. Há países onde o sistema de separação de poderes está mais consolidado, em que o orçamento do Judiciário não depende do Ministro das Finanças. Mas o problema é orçamental apenas, José. Como é? Não é orçamental. É no orçamento e na arquitetura jurídico-legal como é que as coisas estão feitas. Os dirigentes superiores dos órgãos de soberania, como tribunais, etc., são nomeados por um outro órgão de soberania. Então, não é bem assim. Quer dizer, você não é totalmente, não pode dizer que é independente do Poder Executivo quando o próprio chefe do Poder Executivo é quem te dá a nomeação. E depois, os critérios da escolha também não estão muito claros. Portanto, eu penso que há muita coisa. Aliás, os próprios titulares dos órgãos de soberania, de outros órgãos, e sobretudo dos órgãos judiciais, têm consciência clara sobre como é que deveria ser feito para que eles próprios tivessem a plena independência e o poder de trabalhar mais à vontade. Mas, quer dizer, é que muita gente, quando ouve falar da palavra independência, fica com medo de que é para ser... Até ouvi um dirigente uma vez a dizer: vocês são independentes de quem? Quer dizer, independente de quem? Podíamos ser independentes do senhor. Quer dizer, nós não queremos depender do senhor. Mas, quer dizer, quando se diz independente, não é independente de Moçambique, não é independente do Estado. É que ele é independente de um outro órgão que não lhe deve dar ordens e ele submeter-se a essas ordens. Portanto, é preciso trabalhar-se mais. Mas o caminho está traçado. E eu penso que se houver mais coragem, houver um pouco mais de coragem por parte do presidente Chávez, não estou a dizer fazer reformas para ele perder o poder, não é isso. É fazer reforma para a estabilização do país de uma maneira segura, de tal forma que no futuro, se um partido tiver mais votos, é esse partido que forma o governo. Independentemente desse partido ser Frelimo, ou ser Renamo, ou ser MDM, ou ser PADEM, ou Podemos, não interessa. O que interessa é que os votos foram claramente e objetivamente contados. O resultado é aquele resultado. O Salomão está numa instituição que conta votos. Os votos não são objetivamente contados, sabe? Os votos não são contados. Não é essa parte que vamos discutir. Estamos a discutir. Os votos são ou não contados objetivamente? Vamos discutir as reformas que são necessárias. É que se fossem objetivamente contados, não teríamos essa tensão pós-eleitoral. Não teríamos essas mortes. No Botsuana, até o presidente Botsuana ainda está cá. No Botsuana, onde os votos são objetivamente contados, na noite das eleições, os vencedores são saudados por aqueles que não conseguiram aqueles votos. Porque eles acreditam que aquilo é a verdade eleitoral. Em outros países também são saudados.
Aqui, por que nunca um vencedor foi saudado por um derrotado? É porque a maneira como o derrotado é problemática. Quer dizer, você próprio não acredita que aquele foi derrotado. Mas, quer dizer, os órgãos oficiais chegam e declaram que você perdeu. E você próprio fica espantado. Eu perdi, mas estava a ganhar à noite. Dizer, não, esta manhã já perdeu. Ganhou à noite, mas hoje de manhã já não ganhou. Portanto, eu penso que nós temos que mudar isso. Isso não é forma correta de viver. E os resultados disso são essas mortes que estamos a ver. Quer dizer, morreu tanta gente, destruiu-se tanto patrimônio, mas por causa de uma casmurrice política e uma maneira não é de gostar, uma maneira de apego ao poder, que é uma maneira doentia. Quer dizer, o poder dele conduz até a morte de pessoas. Então esse poder não é bom, é um poder sangrento, é um poder, você tem poder, mas as suas mãos estão manchadas de sangue. Então não fica bem. Eu penso que temos uma oportunidade histórica para ultrapassarmos isso de vez. Exato. Vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes para Salomão Moiano continuar aqui a dar as suas opiniões em relação aos temas que marcaram a semana. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBCTV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBCTV, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiano. Salomão, se calhar só para fecharmos falávamos aqui da questão do encontro, mas também há um outro tema que marca um pouco este ciclo de Daniel Chapo, tem que ver com a descentralização das sessões do Conselho de Ministros. Há quem olha isto como uma perspectiva muito positiva do ponto de vista de dar sequência, uma perspectiva de unidade nacional, da presença do chefe do Estado em todas as províncias, mas há quem olha isto como uma máquina de gastar dinheiro numa altura em que o país não tem fundos. Bom, eu penso que reunir o Conselho de Ministros fora de Maputo é bom. Eu parto do princípio de que é bom, é positivo. É uma maneira de dar oportunidade a pessoas locais, até para apresentar questões mais diretamente aos ministros. É por isso que o presidente, quando chega numa província, faz a apresentação ministro por ministro, para cada um dizer o que é que ele faz e como faz. Eu acho muito bom. Havendo condições de se fazer, acho que é positivo. Aqui é um problema essa coisa de gastar dinheiro. Uma vez o presidente Guebuza respondeu a isso, dizer, bom, é que você está a dizer para eu trabalhar, mas não devo gastar dinheiro. Como é que vou fazer? Não há maneira de trabalhar sem gastar dinheiro. E mais, o dinheiro que está-se a gastar para isso deve estar orçamentado para isso. As pessoas dizem assim... Não é orçamento. Sim, mas provavelmente se projeta que esses gastos vão estar a ser cobertos pelo futuro orçamento para isso. A ideia é a seguinte, muita gente diz assim, estão a gastar dinheiro com esse trabalho em vez de construir escolas. Não há ninguém que nos garante que, não realizando aquela atividade com aquele dinheiro vai construir escolas.
Quer dizer, pode não aparecer... Pode ser roubado. Não, até pode-se gastar em outras coisas, não necessariamente naquilo que nós pensamos. Portanto, eu penso que reunir periodicamente ou de vez em quando numa província, com o Conselho de Ministros fazer sessões numa província, primeiro concretiza mais os objetivos da unidade nacional e cria uma espécie de habituação às pessoas, a proximidade entre o governo e a população. Quer dizer, o governo não reúne numa torre de marfim, mas o governo reúne aqui. Esteve sentado aqui na nossa zona, esteve conosco aqui. O ministro, quando saiu da reunião, almoçou naquele restaurante local, falou com as pessoas locais. Então, eu penso que isso é muito importante. Isso não é a primeira vez. O presidente Samora Machel, em 1983, fez uma sessão importante em Nampula, fez outra na Beira, fez várias, do Conselho de Ministros. E discutiram questões de fundo. Até fez outras do Biro Político, na altura da Comissão Política, fora de Maputo. Portanto, eu penso que isso cria maior proximidade entre os governantes e os governados. E dá mais acesso dos governados de indagar os governantes e fazer-lhes ver a razão da sua existência. Que a razão da existência do governo são aquelas preocupações que a população tem naquela zona. E irem ver de perto a situação no terreno, como é que estão as coisas. Não ficar apenas planificar à distância, mas ter um contato real e concreto com a realidade. Eu penso que é boa coisa, havendo dinheiro orçamentado para tal. E que, orçamentando, o dinheiro há de aparecer para cobrir essa atividade. Mas falar da atividade chefe do Estado, nunca houve problema de fundos para a atividade chefe do Estado. Exatamente, o chefe do Estado sempre... E também, mesmo viajando apenas o chefe do Estado, com aquela equipa que lhe acompanha, não é pouca também, não são poucas pessoas, viaja muita gente. Agora, é só saber como e quando é que o chefe do Estado se desloca e quando e como é que um Conselho de Ministros imperiosamente realiza-se fora da capital. Não é todos os dias, não é semanalmente, mas em circunstâncias que se justifiquem, para não interromper a visita do chefe do Estado a uma província, para vir dirigir o Conselho de Ministros, tornar a ir. Então, é sempre bom ter a facilidade e a oportunidade de realizar o Conselho de Ministros localmente. E Salomão diz que o chefe de Estado, depois de terminar essas sessões, orienta comícios populares. Sim. E Salomão diz que há uma mudança de abordagem discursiva do presidente. Bastante. Assim? Se você colocar aqui a gravação do comício de Pemba e o comício de Lixinga e de Nampula, é de noite para dia. Quer dizer, é uma mudança drástica, uma mudança radical, mas uma mudança positiva. Quer dizer, é uma mudança radical para o positivo. Quer dizer, o presidente, digamos que em menos de 2 meses, melhorou bastante o seu desempenho discursivo. Melhorou bastante. Quer dizer, passou a ser o normal. Quer dizer, ele largou aquela pele de leão que estava a tentar vestir, de assustar, não sei qual. Não. Desta vez falou como deve falar um bom chefe do Estado. Falou com amor. Até falou de amor. Falou de amor e falou com amor com a população. Não houve, mesmo abordando questões sensíveis, abordou as manifestações. Mas não abordou as manifestações da forma como as tinha abordado antes. Não chamou de criminosos aqueles que fazem manifestações. Chamou a atenção que nós não podemos resolver os nossos problemas partindo coisas, partindo patrimônio público, porque vamos precisar. Você parte uma barraca, parte uma coisa, queima uma estrada, mas no dia seguinte você vai precisar para usar. Então nós temos que ter a consciência clara e educar os nossos filhos para que não enveredem por esse caminho. Isso é um didatismo de saudar, é uma atitude pedagógica bastante saudável que o presidente transmitiu nessas duas intervenções públicas e que ele fez com muita profundidade. E ele abordou com mais cadência
a questão do nepotismo, a questão da corrupção, os malefícios do nepotismo, os malefícios da corrupção. E que o governo está apostado em combater isso. Então, são essas questões, são essas mensagens de paz, de reconciliação que o povo precisa de ouvir do chefe e trabalhar com ele no sentido de construirmos todos o país. Eu penso que nós, que já o criticamos aqui abertamente por causa de um discurso que nos pareceu muito desviado da linha, somos nós, os próprios, que devemos reconhecer e saudar esta nova postura do chefe do Estado, que para mim é muito benéfica, é muito tranquilizadora e é muito carismática no sentido de que cria condições para o povo também se aproximar cada vez mais do chefe do Estado. Mas Salomão não corre risco de ser visto como um novo líder religioso no quadro do nepotismo? Da bajulação? Não. Longe de bajular. Nós somos muito críticos de atitudes que nos parecem desviadas da norma. No dia em que o presidente voltar a ter um discurso que não nos parece correto, havemos de criticá-lo. Por exemplo, houve uma parada ali há 2 semanas no comando, acho que foi na CIPOL, em que o comandante-geral da PRM, o novo Joaquim Silva, fez uma intervenção que até na semana passada esqueci de elogiar. Em que ele disse à polícia que a nossa primeira atitude não é bater, não é disparar, é conversar com as pessoas, é explicar a nossa missão. A primeira atitude da polícia é dialogar. A primeira atitude não é tirar bala, que não é assim. Isso é saudável quando nós temos dirigentes que entendem a essência de uma polícia democrática. A diferença entre ter polícia no regime colonial ou no regime fascista e ter polícia num país democrático, que tem leis, que tem Constituição, e uma Constituição democrática. Então, a nossa primeira atitude é pacífica, é nesse sentido. O próprio presidente, no dia em que nos pareceu muito agressivo, nós viemos aqui a esta mesa e dissemos que o presidente está sendo demasiadamente agressivo e desnecessariamente. Agora que não nos pareceu muito cordato, muito bem educado, mas profundo, e também saudamos. E não temos problema com isso, porque nós não estamos colados a agendas político-partidárias. Eu não tenho agenda político-partidária, portanto não tenho problemas em dizer que o presidente Chapo está errado e também dizer que o presidente Chapo está correto. Por exemplo, desta vez, a mim me pareceu muito correto. No dia em que não estiver correto, eu hei de vir cá dizer. Mas, por enquanto, a abordagem que teve em Lixinga, que teve em Nampula, são abordagens que eu agradeço imenso e são essas que também recomendávamos. Dizíamos aqui que o presidente tem que falar com amor, o presidente não pode se apresentar como tendo inimigos no seio da população. Não pode ser nós e eles, não. O presidente trabalha com o povo, ele é elemento do povo e é representante até do mesmo povo. Parece um professor de educação política. Você recordou sempre de revolucionário? Não, isso é história. Então, parece um quadro da Revolução. Não, quer dizer, nós todos fomos quadro da Revolução. Nós fomos quadro desta Revolução, estivemos a trabalhar nesse país nos momentos difíceis. Até aqui é pena que nós não temos aqui um espaço para pontos prévios. Eu acho que temos introduzir já, por isso. Tivemos de introduzir, porque queria até saudar, aliás, queria evocar a memória do engenheiro agrônomo João dos Santos Ferreira, que foi uma pessoa com quem tivemos ocasião de trabalhar em tempos muito difíceis. Quando ele primeiro, eu tive alguns choques com ele, mas acabei sendo um dos seus grandes amigos. Tivemos choques no trabalho. Ele era secretário de Estado de Algodão, antes de ser ministro da Agricultura, em 1984. Então, eu fui a Cabo Delgado, havia o projeto dos 400 mil hectares. É muito poesia, cultivo de algodão, cultivo de cereais do outro lado. E fiz uma entrevista ao Jorge Tinga. O Jorge Tinga, que já faleceu, infelizmente, era o responsável
da equipa de gestão dos 400 militares. Então o Jorge Tinga diz assim, veja lá, eles puseram aqui para 400 militares, eu, que nem sequer sou licenciado, eu sou um simples bacharel para a economia. Mas este projeto exige muitos especialistas de várias disciplinas, quer dizer, assim não vamos conseguir triunfar. E eu publiquei essa entrevista, publiquei no Jornal Notícias, mas eu trabalhava na AIM. O senhor João Ferreira não gostou da entrevista, foi à AIM à procura de mim para ajustar contas. Só que o diretor da AIM, o Carlos Cardoso, ofereceu-se para dialogar com ele. E pronto, passou. Depois tivemos outro choque dramático em 1987, também em Nampula, já em Nampula, com a intermediação do governador Gaspar de Zima. Mas são coisas bonitas que aconteceram. E que no fim, é uma pessoa de grande valor, é um homem muito importante que morreu e depois integrou-se numa cooperativa de pessoas sérias que chegou a criar o Instituto do Coração. Pronto, portanto, minhas condolências à viúva, a senhora Beatriz Ferreira, a doutora Beatriz Ferreira, e a Jacinto Veloso, com quem foram juntos a Dar es Salaam durante o tempo da luta armada, numa avioneta que roubaram do quartel, lá em Moeda. Portanto, há muita história por contar, mas infelizmente nós... No quadro dos 50 anos, vamos desafiar o Salomão também para, se calhar, para contar algumas coisas. Sim. Uma coisa de história. Sim, acho importante, porque há figuras que estão-se a perder, há figuras com uma história incrível para a Revolução Moçambicana, mas que as novas gerações olham para ele. Sabe que o Salomão foi professor em Cuba, porque tem muita história aqui. Claro, tivemos ocasiões de trabalhar para o país, mas é isso que... Vamos criar um quadro próprio para... Um quadro no quadro dos 50 anos. Só para avançarmos, Salomão, essa semana também ficou marcada pela abertura da sessão ordinária da Assembleia da República. Com que impressão ficou com os discursos das bancadas parlamentares, antes de entrarmos para o caso insólito dos deputados do Podemos? Bom, eu achei que as bancadas vieram muito preparadas para bater. Para o confronto. Para confronto. O que até nem me parece muito adequado ainda. Você viu o discurso do chefe da bancada do MDM contra o ministro do Interior? Sim. E até diz que pediu um encontro, sim. O ministro fugiu. Não respondeu, o ministro não respondeu. E o repudiou ali. Mas aproveitou para o repudiar ali em público, ali frontalmente. E eu acho que é muito bom quando, e depois há de haver no dia 8 e 9 de abril, perguntas ao governo. Então aí é onde os confrontos vão ser mais fortes. Mas é bom que o governo ouça a voz do outro lado. Só que para mim ainda não havia matéria, logo no início, para esticar tanto o martelo como aconteceu. Mas pronto, parece que ficou claro qual é a estratégia que cada partido vai adotar no desempenho desta 10ª legislatura. Portanto, penso que começou bem, houve críticas fortes, alguém tinha dito que os do Podemos, se calhar, não vão ser críticos, mas foram bastante críticos também. Eu próprio tinha dito que o chefe da bancada da RNAM era fraquinho, mas não foi fraco neste discurso, foi bastante contundente também. E pronto, oxalá este clima de confrontação positiva continue, mas para o bem do país. Quer dizer, que haja maior escrutínio ao Executivo, haja maior controle da atividade do Executivo e haja maior aperto também dos ministros quando vão para lá. E eu até estou à espera, daqui a pouco, um dos ministros que há de ir muitas vezes lá, que vai ser apertado, é um antigo colega deles, o Mulembo, que passou para outra bancada. Então, há de ser muito interessante quando o Mulembo começar a ser apertado pelas pessoas que ele durante muito tempo dirigiu. E isto é muito interessante, é a dinâmica da democracia. Mas eu fiquei feliz em ver que as bancadas transmitiram saúde, transmitiram disponibilidade e disposição para enfrentar a legislatura.
Com relação ao presidente da Assembleia? A presidente é uma Parece pessoa... estar à altura do desafio. Não, eu acho que está à altura. Aquela, se fosse Nigéria normal, íamos dizer que é macaco velho, não? Conhece a história, conhece o parlamento por dentro, conhece como deputada, como vice-chefe da bancada, como chefe da bancada, como muita coisa lá. E depois também teve a experiência do executivo, onde ficou 5 anos como ministra. Portanto, eu penso que ela, comparativamente com os outros que já estiveram ali antes de conhecerem o governo por dentro, ela está em melhores condições. Está em melhores condições e também conhece os embates parlamentares. Ela própria já participou dos embates parlamentares. E eu acho que muitas pessoas ainda se lembram da frase que ela cunhou uma vez, quando disse que nós aqui não estamos para defender os interesses de grupos e grupos de interesse. Então, e avisar também os de dentro e os de fora. Os interesses de dentro e os grupos de fora. Então, pronto, é uma pessoa que conhece a natureza da luta parlamentar. Portanto, penso que o Parlamento está bem encaminhado. Agora, também tem um secretário-geral também, que é uma experiência de governo. Sim, é muito interessante e até surpreendente que o nosso grande amigo Kutumula tenha aparecido como, finalmente, visto como uma pessoa muito capaz. É uma pessoa com muita capacidade, com muito conhecimento, e que normalmente o conhecimento dele estava por aí só nas consultorias e finalmente foi trazido de novo para o Estado, tal como tinha sido quando foi ministro da Juventude e Desporto. Eu penso que em termos de estrutura no Parlamento não há grandes problemas. Agora vamos ver o desempenho das comissões, o desempenho das bancadas, a capacidade de manter o ritmo crítico e conhecimento, porque essa coisa de criticar, muita gente critica, mas não tem conhecimento. Critica porque ouviu outro a criticar. Não é bem assim. Nós devemos criticar as coisas, mas devemos estudar as coisas primeiro, antes de as criticar, e ver se a nossa crítica faz sentido ou não. E muitas vezes, às vezes, ouvimos deputados a criticar por criticar, e a dizerem coisas que até não são verídicas. Então, nesse caso, eu apelo a que os deputados aprofundem os seus conhecimentos, não só de aspectos parlamentares, mas também da realidade, para saberem colocar e saberem representar corretamente os interesses da população que os elegeu. E penso que vamos ter um bom parlamento. E com relação a esta notícia, ao cair na margem da própria Assembleia, que é a evidência noticiou que o Podemos não estava a encontrar seus deputados. O Podemos confirma, através do seu muito voluntarioso porta-voz da Assembleia, o Sr. Evandro, mas ele diz que não, os nossos deputados desapareceram, já a ser perseguidos pelos quadrões da morte. Não, mas o deputado depois parece que aparece a trazer uma outra história. É que o Podemos, da maneira como surgiu para entrar no Parlamento, não estava preparado. O Podemos não era uma força firmada no terreno. Eu ouvi um comentador a dizer que foi graças ao Venâncio que eu passei a conhecer o Sr. Forquilha. Ninguém sabia quem era o Forquilha. Sabíamos que há um cidadão que dirige o Podemos, mas nunca ninguém tinha visto a cara do Forquilha. Portanto, o Podemos é um produto casuístico, é um caso que surgiu... é o fruto do acaso, usando a gíria do Arthur Cimento. Vitórias do acaso. Porque veja lá o que é que esse jovem, esse Antônio Furuma, conta. Diz que quem lhe impediu de vir tomar a posse é o amigo dele que lhe apresentou ao Podemos. Quer dizer, ele foi apresentado ao Podemos. Ele não é militante ativo. Mas é o processo de recolha de assinaturas. Um amigo dele lhe convidou para lhe apresentar às pessoas do Podemos e assim o alistaram. Só que depois, quando chegou a hora de fazer campanha, diz que ele não fez campanha. Porque, se calhar nem sabia como, que tipo de campanha tinha de fazer e como fazer a tal campanha. Só que depois, o tal amigo, mancomunado com o secretário-geral, decidem ir informar a ele para não pôr os pés na Assembleia. Que a direção do partido não quer que você apareça lá.
E eles chegam, mentem, dizem que não conseguem localizar, enquanto tinham localizado. Portanto... O meu chefe da bancada que mente ao Parlamento. Eu penso que essa atitude até devia ser tomada em consideração pela Comissão Permanente e até merece um processo crime. Prestou falsas declarações. Foi dizer ao Parlamento que não conseguem localizar uma pessoa que eles mandaram ficar em casa. E quem nos garante que o outro, que também ainda não apareceu, não esteja fechado numa sala por aí, a dizer que não sai até se realizar a segunda sessão ordinária para se consumar o seu desaparecimento. E eu penso que é uma mancha muito grande que aconteceu e que ainda, havendo seriedade por parte dos órgãos internos do Parlamento, pode haver consequências para a bancada do Podemos. E pode haver uma demonstração à bancada do Podemos, porque não é assim que se faz. Isso é coação, é impedir um cidadão eleito de exercer o seu direito. Uma vez eleito, ele é titular daquele lugar. Podemos questionar as qualidades do deputado, mas foi eleito. Mas as qualidades questiona antes de o colocar na lista. Quer dizer, como é que você coloca pessoas que até não confia nas pessoas? Acho que nem conheciam também. Acho que sim, acho que é aquela coisa de conhecer através de amigos, dizer, veja aí, rapaz, ele pode aí preenche lá tantos. Não sabia que iam ser eleitos. É aquela coisa de que, em cada província, se calhar vamos eleger um e em várias não vamos eleger ninguém. E calhou o jackpot do Venâncio, Totobola, e elegeram muitos. Agora, onde é que estão? Então começa a questão. Mas eu penso que é uma lição grande para o próprio Podemos aprender a fazer política com mais profissionalismo e com mais seriedade, de modo a evitar essas vergonhas. E também os órgãos parlamentares devem tomar atitude, ou pelo menos uma repreensão registrada ao chefe da bancada do Podemos, que foi declarar que os cidadãos desapareceram. Mas o caso do Podemos, Salomão, introduz também uma ideia de que acho que precisamos também ser rigorosos na questão das eleições. Não é encontrar pessoas no mercado, preencher, entregar a CNE e tal. Acho que também aqui a questão da organização dos partidos políticos é chamada a colação. O Podemos é um exemplo claro de um não partido. Sim. O Podemos é um produto do acaso, é um produto, quer dizer, o Podemos acho que tem que aproveitar ao máximo esta legislatura, porque deve ser a única em que o Podemos está no Parlamento. É capaz de não voltar mais. Quer dizer, podemos passar a não ouvir mais falar do Podemos. Nunca fez um comício. Sim, não só comício. Quer dizer... O chamado líder da oposição, Moçambique. Exatamente. Não faz comício. E esse estatuto também tinha que ser revisitado. Não, eu acho que até o estatuto entra em confronto com a Constituição, porque a Constituição reconhece o segundo candidato mais votado no lugar no Conselho do Estado. Exatamente. É uma lei ordinária, subverte aquilo que a própria Constituição já fez. Isso é verdade. E eu penso que é preciso revisitar esse estatuto, porque... Eu não acredito, acho que o próprio Forquilha não acredita que é capaz de ser líder da oposição. Quer dizer, estão-lhe a dizer coisas, estão-lhe a atribuir coisas que ele próprio não acredita que seja capaz de executá-las. Ser líder da oposição é fazer o quê? Já esteve ali, o SUF também não conseguiu entender por que estava ali. A única coisa que entendia é que entra um orçamento mensalmente que ele deve usar. Mas agora, para além de usar o orçamento, o que faz um líder da oposição? Lidera a oposição em que sentido? Quando é que o SUF reuniu com os partidos da oposição para traçar alguma estratégia para interpelar o governo? Zero, nunca aconteceu. O Forquilha começou a sessão do Parlamento, terá tido um encontro com os partidos que estão no Parlamento, aqueles que fazem parte da oposição, para eventual concertação de uma estratégia de atuação? Zero, não aconteceu. Agora, como é que ele lidera a oposição? Em casa dele. Você lidera a oposição a partir da sua casa, sentado na sua casa. Eu penso que é preciso vermos bem o que estamos aqui a dizer nas nossas leis e melhorar a performance pública dos órgãos eleitos, que precisam trabalhar com resultados para o povo. Mas não uma necessidade chamaríamos assim, de indução muito forte nesses deputados. Parece? Bom, indução, há duas induções. Uma indução
estão a ter agora, tiveram esta semana. Mas aquela indução é para lhes explicar, por exemplo, a diferença entre proposta de lei e projeto de lei. Quando é que uma lei se diz uma lei promulgada, uma lei aprovada, a diferença, quer dizer, essas coisas básicas de legislação, tendo em conta que nem todos fizeram o mesmo tipo de formação. Agora, era preciso uma indução política sobre o que ser um partido político numa sociedade democrática. Qual é o objetivo e como é que se estrutura, e como é que se estrutura a intervenção política de um partido político sério. E quais são as áreas que ele deve vigiar e deve interpelar aquele que está no poder. Quer dizer, por exemplo, temos ali no artigo 49 da Constituição o direito de réplica política. Mas nenhum partido já exigiu a sua regulamentação em sede de lei ordinária, em que o partido que está no poder, ou o governo, pronunciando determinados assuntos que mereçam uma resposta por parte de um partido da oposição, que tem assento parlamentar, devia invocar a lei da réplica política para ter o mesmo espaço de antena nos órgãos públicos de comunicação social para responder ao governo. Aí teremos problema. Teremos problema. Não, o problema é que as pessoas não usam isso porque não tem nada para dizer. Quer dizer, você pergunta, o governo agora está a ir com o plano quinquenal. Você tem uma ideia de quais são as áreas frágeis no plano quinquenal do governo? Se calhar não também tem. não fazem estudos. Então, é preciso estudar, não basta dizer que eu sou político. Noutras realidades, até apresenta uma contraproposta de orçamento. Exatamente, uma contraproposta até do plano quinquenal. É para coisas concretas. Agora, o único que apresentou o plano quinquenal é o Venâncio, até muito ousado. Isso é muito bom. Veja lá o Venâncio que não está no parlamento e nem tem ninguém. Não está no diálogo interpartidário. Mas está a fazer o diálogo. Ele sozinho faz o diálogo daqueles 7 ali. Sim. Então eu penso que nós ainda temos que crescer politicamente. Não basta alguém dizer que eu sou partido político. Sou líder da oposição. Eu sou líder da oposição, eu sou isso, aquilo. Eu acho que o nosso Estado, se quer poupar dinheiro, devia começar por acabar com essa coisa de líder da oposição. Não faz falta. Não faz falta haver líder da oposição. E mais, líder da oposição em outros países está no parlamento. Como é que você é líder da oposição se não tem pódio no parlamento para falar em nome da oposição? O líder da oposição é aquele que interpela o primeiro-ministro quando vai ao parlamento. Então é uma pessoa ativa no parlamento. Não é líder da oposição sentado num gabinete, enquanto há uma bancada no parlamento que não pergunta nada ao primeiro-ministro quando vai ao parlamento. Então penso que temos que podemos aproveitar essas reformas da Constituição para também se tratar dessas matérias. Eu acho que sim, eu acho que é preciso regulamentar, porque há muitas coisas que a Constituição submete para uma lei ordinária. E diz que isso tem que ser feito nos termos da lei. Mas como não há prazo para se fazer até lei, a Constituição está aí a envelhecer e algumas leis não foram feitas. A nossa Constituição é muito remissiva. Remete isto para a lei ordinária. Mas também essa questão dos próprios deputados trabalham um pouco, né? Principalmente da oposição. É bom, trabalham um pouco, tem pouco tempo de sessões. E o tempo de sessões que eles estão lá a fazer é aprovar as leis, as propostas que vêm do Executivo. Produção própria dos deputados é quase nula. Não produzem. E depois, o trabalho que eles têm nas províncias também é pouco. É pouco tempo que eles vão às províncias e pronto. Salomão, muito obrigado por esta. Assim fizemos a semana com o Salomão Moiano. Nós voltamos no próximo domingo com mais temas de análise por parte de Salomão Moiano. Boa noite, até a próxima.